Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Girassol Debate. À segunda-feira, 21 horas, estamos aqui pontualmente para analisar um tema que nós selecionamos. E por ocasião do Setembro Amarelo, o mês que visa a reflexão sobre o suicídio, hoje vamos falar da prevenção ao suicídio. Por isso, contamos com a presença do reverendo João Aguiar Correia. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, caros colegas do painel, e obrigado já por estar aqui. Muito bem. Contamos também com a presença da senhora Glória Águas, que é psicóloga organizacional e que vai também falar-nos aqui na primeira pessoa de uma pessoa que já esteve com depressão e é esta uma das grandes causas do suicídio. Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, capitão. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito bem. Recebemos também em estúdio Rafael Aguiar, que é sociólogo. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite ao caro moderador e boa noite aos demais membros desse painel. Igualmente recebemos Massoche Vigário, que é coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental. Boa noite, que está de regresso a este painel, depois de algum tempo ausente, porque já esteve connosco para falar de outros assuntos também. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto, e boa noite, Angola. Mais uma responsabilidade. Muito bem, para nós é sempre um gosto tê-la connosco. Obrigada, Alberto. Como disse, vamos olhar hoje para a prevenção ao suicídio. Hoje uma das grandes preocupações tem que ver com a depressão, uma das maiores causas do suicídio, mas há outras e por isso mesmo estamos aqui para refletir sobre este assunto. E já começamos por compreender, doutora Massoche Vigário, por tentar compreender qual é hoje a nossa realidade. Como é que nós estamos quanto a esta questão do suicídio, que números vocês têm estado a registrar de tentativas e até de muitas que acabam por se concretizar? Obrigada, Alberto. Eu não posso deixar de fazer uma incursão e felicitar mais uma vez as portas que se abrem da Girassol para falarmos de um assunto que tem a ver com saúde mental. E a incursão leva-me a pensar no período em que Angola, de facto, aderiu a essa manifestação toda da prevenção de suicídio. Em 2015, nós começamos a fazer algum movimento sobre a necessidade de consciencializarmos e prevenirmos o suicídio com informação segura. E aqui é interessante também realçar que não é diferente em outras latitudes, que o início desta abordagem gera sempre muitas desavenças e muitos desalinhamentos. Isso está associado ao preconceito, ao estigma e à discriminação. E eu lembro-me que várias tentativas foram feitas em 2015 para se fazer essa massificação que hoje se faz a nível dos mídias e era difícil. E hoje ver-se esta abertura dos mídias para se falar de prevenção de suicídio é um marco, significa que estamos a evoluir no sentido da educação. Não como precisaríamos ainda, mas estamos a dar passos para a frente. Em relação aos números, nós temos números que realmente são extremamente preocupantes e isso é um avanço do Serviço de Investigação Criminal pelo Departamento de Medicina Legal e nos últimos 4 anos nós estamos a falar de cerca de 3.000 mortes por suicídio em Angola. Claramente que isto remete-nos também a olhar para o quadro de doenças mentais em Angola, que estamos a referir cerca de 200 e tal pessoas com doenças mentais controladas. Acreditamos que existam muito mais do que esses números quando paramos para observar que ainda existem muitas barreiras e um desconhecimento enorme sobre o que é a doença mental e que existe um tratamento para isso nas unidades sanitárias públicas e até algumas privadas também trazem-nos essa oportunidade. Muito bem, Rafael Aguiar, mais de 3.000 mortes por suicídio. Em termos sociológicos, que cenário é que podemos desenhar desta nossa realidade? Bom, significa que, se nos últimos 4 anos, significa que em cada ano, mais de 700 pessoas, portanto, procuram autoeliminar-se fisicamente, de forma intencional. O que quer dizer que nós estamos perante dados assustadores, né? E que
tem consequências, quer no seio familiar, quer no seio da sociedade. Por quê? Porque ao nível da sociedade as pessoas perdem entes queridos que representam, portanto, do ponto de vista de amparo, de amor ao próximo, de solidariedade, de ação social, de prossecução de objetivos, portanto, representam muito. E essas pessoas deixam de existir, deixam um vazio. E deixam de exercer o seu papel, deixam de ocupar a sua posição. Isso significa que depois essas famílias ficam, obviamente, desestruturadas, né? Ficam também afetadas. E outro aspecto que ocorre é que, na maioria dos casos, as situações de suicídio estão relacionadas com determinadas crenças, determinadas sensações. Como, por exemplo, estão associadas, ou as populações às vezes associam a feitiço, portanto, casos que fracassaram de feitiço. As pessoas associam a isso a fracasso, que são pessoas fracassadas. Os casos de suicídio, portanto, são associados também a indivíduos que são impotentes de resolver problemas, são incapazes de enfrentarem pessoas e de saírem de situações, e até a quem associa isso à burrice. E essa estigmatização de casos de suicídio faz com que nós reproduzamos potencialmente mais situações de suicídio. Por quê? Porque as famílias são duplamente, portanto, sofrem de forma dupla, porque perdem um ente querido por causa do suicídio e a sociedade estigmatiza essas famílias. E é por isso que no seio dessa família, se não haver amparo, se não haver apoio de especialista, apoio especializado, as probabilidades de ocorrerem suicídios no seio dessas famílias são muito presentes. E é por isso que o tema é extremamente importante e precisamos, para além de compreender as causas estruturantes, que são, por exemplo, a crise econômica, os conflitos intrafamiliares, as dificuldades financeiras, etc., nós precisamos perceber aquilo que eu costumo chamar de portanto, os aspectos que empurram efetivamente para o suicídio. A vergonha, o orgulho ferido, portanto, aquela sensação de que esse problema que eu estou a viver faz com que a única solução seja tirar a própria vida. Falta de razões, portanto, para continuar a viver. E pronto, depois nós iremos para... Vamos olhar claramente para outros fatores e como resolver que podem reverter efetivamente. A senhora Glória Águas está aqui para contar-nos também parte da história na primeira pessoa. Como é que percebeu que estava a passar por um momento depressivo? O que é que sinais é que teve e como conseguiu sair desta? Olha, lembro perfeitamente. Eu sempre fui uma pessoa extremamente alegre e, de repente, acordei um dia em baixo de forma. E eu, como até na faculdade estudei alguns sinais, continuei sempre. No outro dia estava alegre outra vez, mas caía. Aí resolvi, isto leva algum tempo, obviamente, resolvi procurar ajuda, que é essencial. Procurar ajuda. Procurei ajuda junto de um psiquiatra e de um psicoterapeuta, de um psicólogo. E tive uma vivência bipolar. Fui diagnosticada como bipolar. Mas um nível muito baixo.
Eu fiquei, capitão, super triste. Eu era assim, meu Deus, eu sempre fui alegre, agora sou bipolar. E depois pensei logo, bipolar somos todos. Uns dias estamos bem, outros dias estamos mal. Mas não. E por lá estamos aqui a falar de uma pessoa com dupla... Alteração do humor. Alteração do humor. De repente triste, de repente... De um extremo para o outro. De um extremo para o outro. Agora estou aqui muito bem a rir e de repente começo a ralhar ali com o senhor da Câmara. Não, mas não era o caso, de forma alguma. Tive períodos mais longos dessa bipolaridade e fui prescrita com medicação. Comecei a tomar essa medicação e comecei a sentir-me bem. De vez em quando telefonava ao médico, porque era um médico amigo, telefonava ao médico e dizia: olha, posso tomar isto, posso tomar aquilo? Não, baixa mais um e leva mais outro. Pronto, havia ali uma relação muito grande de proximidade, sem haver, de alguma forma, uma psicoterapia. Havia ali uma farmacologia. Tira um, põe outro, e andei assim. Fui continuando, até que houve um dia que me senti muito em baixo de forma. Senti-me muito em baixo de forma. Eu recordo-me que morava nos Coqueiros, sentia-me muito em baixo de forma e passou-me pela cabeça tudo. Até tirar a própria vida. Foi. E não vou dizer aqui, que é para não dar ideias, o que é que eu pensei. Mas pensei, eu que adoro viver, adoro a vida, como é que era possível? Eu olho para trás e digo: doutora Aguiar, como é que é possível a Glória Águas, que anda sempre aos pulos, ter pensado em tirar a vida? Então fui ao médico de novo e deram uma medicação mais forte. Eu estou a contar a história toda seguida, que é para que depois possamos voltar atrás. Vamos só tentar resumi-la, né? Para podermos aqui... Resumir. Espaço, exatamente. Agora vem a parte mais emocionante, capitão. A parte mais emocionante e desastrosa foi quando eu desisti de tomar a medicação. Por minha alta recriação, sentia-me bem e parei de fazer a medicação. Tive aquilo que se chama, vivenciei um surto psicótico. E vou ficar por aqui. Bem, reverendo João, já aqui falamos da visão sociológica, a questão psicológica e também o testemunho de alguém que passou por depressão. Como é que a Igreja olha para ações, para esta atitude de alguém que chega ao ponto de retirar a própria vida? Que sinais é que a Igreja consegue detectar e ajudar a prevenir o suicídio? Obrigado a todos, doutora Maços, gente que eu via, hoje estamos aqui juntos, aqui também o capitão, muito obrigado, e a doutora que falou em primeira instância. Dizer que a Igreja acompanha, a Igreja está segmentada, tem divisões, tem grupos e tem os seus supervisores destes grupos. A ausência de um membro com frequência já preocupa a casa ou o grupo de trabalho. Quando nota-se, primeiro, a tendência a isso é sempre carência de alguma coisa, ou afetiva, ou material, ou algo semelhante. E toda carência, a substituição ou sempre o pagamento é algo que não venha mais a trazer problemas. A Igreja acompanha, a Igreja orienta no sentido de que essas pessoas devem
continuar a segurar a Bíblia. A Bíblia. Quando se nota, temos uma equipa que nós chamamos a equipa dos evangelistas. Eles vão. Tem a equipa dos evangelistas, dos oradores, que passam a acompanhar a pessoa. Se nota-se que essa pessoa vive sozinho, a intenção é com frequência ter atividades em sua casa. Por quê? O que é que se nota? É a baixa autoestima dessa pessoa. Então, o ideal ou a intenção é que sempre recuperar ela. Estar em sessões de estudos, estar em sessões de orientações da palavra, estar com as equipas de acompanhamento direto e as indiretas. Indiretas, hoje falamos o quê? Temos os WhatsApps. Mas presencialmente nós, os gabinetes pastorais, vamos ao encontro destas pessoas. Ontem mesmo recebi uma mensagem de alguém que é muito, muito, muito triste. Não conhecia, passa pelaquela igreja e a pessoa ouviu falar de mim, pediu o número noutra e o jornal que ela escreveu é muito dolorido. A intenção de tirar a vida foram 3 vezes. Cada vez que tentasse, não conseguiu. Como é que ela tentou? Pegou lâminas e foi cortando-se. E depois pegou alguma medicação, triturou esqueço lá o que é que ela... Mas é algo venenoso. Se calhar é melhor nem falar para não dar ideias, como disse exatamente. Algo venenoso que ia metendo nas feridas. Mas só quando fazia, alguém batia sempre à porta. Quando ela dirigiu a mensagem, eu disse, olha, nada te pode tirar a vida, porque a nossa vida tem prazo. Nós temos prazo de durabilidade. Logo, não precisas acelerar a vida. Deixa que o tempo cumpra-se. Ninguém pode tirar a sua vida. Já tive alunas, eu também dou aulas, já tive alunas que decidiam também, ou tinham decidido tirar a sua própria vida. Com quê? Sempre carência. Ou vive numa casa com violência, numa casa onde o estado de abandono é direto. Esta, por exemplo, que mandou uma mensagem, vive com a irmã e quem fazia aquilo é o cunhado. A agressão física nela. E então a intenção de tirar a vida era essa aí. Quando mandaram para mim, mandei-lhe 2 áudios de forma direta e liguei para ele e disse, olha, não tenha razões de perder a vida. Enquanto o teu pastor está a falar aqui. Porque se leres mais a Bíblia, você não vai ter isso. Porque quando a mente fica desocupada, ocupa-se sempre com uma coisa. Então, quando não se ocupa com a verdade, há sempre uma inverdade no meio disso tudo. Essa é a razão que a igreja, nos segmentos, volto a dizer, os grupos de acompanhamento estão afincados, até nos autocarros já temos. Há aqui uma questão, e já vamos daqui a pouco voltar ao reverendo, e quizá também Rafael Guerra, enquanto sociólogo, poderá ajudar-nos a compreender isso. Mas por agora, a doutora Maços falava do acesso que hoje as pessoas têm aos programas de combate ou de saúde mental, no caso, e também as próprias unidades sanitárias têm hoje estes serviços. É por conta disto que vão também se divulgando mais os números de tentativas de suicídio, porque outrora dizia que não se falava muito sobre esta situação. Hoje se fala com alguma abertura. Por conta desta abertura, vamos tomando conhecimento de mais informações, de pessoas que tentaram tirar a própria vida e também quanto à questão das doenças mentais. Quais são as mais frequentes na nossa realidade? Bom, não só por conta da acessibilidade aos serviços, que existe uma rede integrada de serviços de saúde mental, que é um conceito internacionalmente orientado, colocar nos hospitais gerais psicólogos e consultas de psiquiatria. Esta rede está por todo o país. Só a nível de Luanda, em todos os municípios, nós temos, a nível dos hospitais municipais, a presença de psicólogos e psiquiatras. O psiquiatra, claro que não está lá todos os dias, mas nós temos 1 ou 2 consultas na semana. A título de exemplo, o Hospital Geral de Luanda tem psiquiatria todos os dias e não é o Hospital Psiquiátrico de Luanda. Então, há necessidade
de se aumentar a divulgação dos serviços, porque muitas das vezes nós falamos e as pessoas não sabem onde ir buscar ajuda, porque ainda fala-se pouco. O outro caminho que também se tem estado a abrir são as redes sociais, os mídias, e cada vez mais as pessoas vão tendo contacto com casos de pessoas que tiraram a vida, com casos de pessoas que padecem de doenças mentais, e os gritos de socorro vêm de todos os lados, mas também a informação vem por aí. E há necessidade de se informar com segurança, com verdade, mas uma verdade segura. Porque hoje todo mundo fala, mas será que estamos a receber informação de qualidade e segura? Daí o trabalho que vocês estão aqui a fazer hoje. Por conta do que são as doenças, e aqui só reforçar a questão das causas, os fatores de risco, mais de 90% das mortes por suicídio estão associadas a doenças mentais. Mais de 90%. Depois vêm outros fatores, como são as doenças orgânicas dolorosas, podemos falar do cancro, podemos falar de uma ferida por diabetes, HIV-Sida. Depois vêm questões sociais e ambientais, a violência doméstica, a pobreza, o desemprego, o luto. São vários fatores que realmente concorrem para que a pessoa chegue a esse grau de fragilidade para desistir da própria vida. E no nosso quadro não é diferente. Os transtornos de humor, onde consta a depressão, que é o que a Glória referiu há bocado, onde consta o transtorno afetivo bipolar, as esquizofrenias. Aqui também vamos olhar para o abuso de substâncias, sobretudo o consumo de álcool e outras drogas. Nós vimos muito recentemente também, agora tem-se estado a dar muito mais atenção a uma nova droga que é natural, que é a alucinógena de Malage, da Zona Norte, o capassarinho, que gera alucinações que fazem com que o indivíduo cometa atos de suicídio por conta do consumo daquela substância. Então, dentro do nosso quadro estão essas as principais doenças associadas ao suicídio. A doutora falou também, e poderão agora todos os senhores participar, da questão da falta de profissionais. Este é ou não também um fator preocupante para aquilo que é a necessidade de atender à procura? Claramente que sim. Nós não temos uma rede integrada em todas as unidades sanitárias e não temos profissionais suficientes também dentro das unidades onde já existe algum tipo de consulta ou de serviço. E isto naturalmente limita também aquilo que é a disponibilidade dos serviços para a população. Porque nós temos dois sistemas, o público e o privado, mas a nossa população maioritariamente ainda consome os serviços públicos e é de lá onde de facto devem vir as respostas. Mas dentro da abordagem, por exemplo, do psicólogo, o psicólogo pode atender individualmente, mas também pode atender em grupo. E em unidades sanitárias onde de facto há uma demanda maior, é possível fazer-se esse exercício de fazer atendimentos grupais para que cada pessoa pelo menos consiga receber um pouco da atenção merecida. E há também a abordagem que é a terapia breve focal ou até mesmo a emergência psicológica, que já é uma realidade em algumas unidades sanitárias, termos psicólogos em bancos de urgência. Rafael, estava a pedir a palavra. Sim, eu estava a pedir a palavra, porque de facto esses dados são interessantes. Mas grande parte dos casos que eu estudo sobre suicídio são casos silenciosos, ou seja, os indivíduos nem sequer chegam a hospitais. Não percebem que estão com alguma insuficiência. E muitas das vezes nem sequer as famílias se apercebem que eles vão realizar suicídio. E é por isso que, portanto, para além dos fatores estruturais e os funcionais, o elemento fundamental que nós identificamos é a fraqueza de laços sociais, é a fraca integração do indivíduo na sociedade, que faz com que ele deixe de dialogar, deixe de interagir, deixe de partilhar sentimentos e sensações. Rede de apoio. Exatamente. Nem sempre, ou pelo menos os casos com que trabalho, não tem a ver, ou pelo menos as pessoas não se consideram terem, portanto, problema de doença mental,
conforme a sociedade angolana categoriza as pessoas que têm doença mental. E é por isso que, a partir dessa perspectiva, a solução tem que começar na fonte, e a fonte é a família. Claro. A fonte são os grupos primários, portanto, de vizinhança, as famílias, os grupos de amigos, porque é lá onde portanto, que as pessoas que enfrentam problemas, depois perdem capacidade de lidar com os problemas, de enfrentarem os problemas, auto-isolam-se e a partir daí chegam à conclusão que a única saída de saírem dessa situação é auto-eliminar-se fisicamente. É preciso, portanto, que a pessoa dialogue, esteja integrada dentro da rede social, de relações e interação, para que quer familiares ou parentes e quer especialistas sintam os sinais, os indicadores de que essa pessoa está a caminhar para o suicídio. Por exemplo, como aqui a ideia que me foi apresentada é inclinar-me muito para a solução, eu procurei trabalhar com pessoas que tentaram suicídio, mas que não consumaram. E essas pessoas que tentaram suicídio e não consumaram, de forma geral, e são muitas que eu entrevistei, tem aí um texto que poderemos publicar. Estamos a falar de uma média de mais ou menos quantas pessoas conseguiram? Eu trabalhei com 36 pessoas. E a maioria esmagadora só não foi ao suicídio por causa do amor aos filhos. Por causa do amor à mãe. Portanto, disseram, depois chegaram à seguinte conclusão, se eu auto-eliminar-me, quem é que vai amar os meus filhos como eu amo? Quem é que vai cuidar da minha mãe? E houve situações em que disseram, vão pensar que eu, portanto, sou uma pessoa burra, sou uma pessoa maluca, fiz feitiço fraca e não dei certo. Uma pessoa que chegou a esse estágio, que ainda salvou-se, é porque ele ainda tinha laços sociais, ou seja, os filhos, a mãe, e a ideia da sociedade, conforme vai lhe interpretar, ainda está lá dentro dele. É por isso que, se essa pessoa deixa de considerar o filho como uma razão para viver, a mãe como uma razão para viver, o modo como ele é encarado pela sociedade, mesmo depois dele morrer, deixar de ser importante, a partir dessa altura, obviamente que essa pessoa não encontra razões que lhe prendam ou que lhe impeçam, portanto, de caminhar para o suicídio. Por isso, a educação, costumamos dizer, a socialização de forma geral, que inculca valores como o amor ao próximo, a solidariedade, o diálogo, a amizade, a interação no seio familiar, é o fator, portanto, o fator preventivo. Doutora Aguiar falou da educação, está falando aqui de famílias e de pessoas com alguma insuficiência, mas também temos assistido e ouvimos várias histórias de pessoas aparentemente de famílias bem-sucedidas, bem orientadas. Como é que elas avançam? Muito rapidamente, esse aspecto de bem-sucedido depende, portanto, da avaliação. Porque a carência, conforme o pastor disse, a carência pode não ser material e financeira. E vou lhe dizer o seguinte, dos dados que eu acompanhei de pessoas que suicidaram-se, a maioria deles são da classe média alta. São jovens até a média de idade de 30, 35 anos. 35 anos. Quer dizer que são pessoas com uma esperança de vida, com vontade de viver, enérgicos, portanto, com várias razões para não ficarem frustrados. Mas, como a razão não é só meramente material, o que leva a suicídio são aspectos sobretudo psicossociais. E a dimensão psíquica depois é que empurra. O fator social pode estar presente e ser comaltado. Eu vivo carências, o irmão vive carências, ela vive carências. Agora, como é que encaramos essa carência? Mas como é que lidamos com isso? Essa carência que o nosso Aguiar está a apresentar é controlada
devido a fatores comparativos que já viveu e os outros. Fez menção, e às vezes nós, os nossos gabinetes pastorais, se tivéssemos que trazer todos os dados aqui, é que você vê gente não acredita. Os bens materiais, ainda assim, nunca serão motivos para suicidar-se, mas também são portas para o suicídio. Sim. Sim, são fatores estruturais. Porque eles são comparados por escalões. A mobilidade da coisa depende muito do escalão da vida desse. Eu queria trazer aqui, doutora Massosh, os nossos hospitais e a carência exatamente do próprio psicólogo dentro do hospital. Vivenciei 3 casos. Eu fazia visitas, como sabe, as igrejas, ao final de semana, vão, visitam, entram de cada sala, oram, deixam alguma coisa, uma palavra, um Novo Testamento. Eu havia entrado numa sala e infelizmente, a paciente foi a óbito, fora num dos hospitais. E ela não falava com ninguém. Entrou num estado de agressão muito sério, rejeição de quase tudo. Queria praticar o auto-suicídio. Depois eu cheguei até lá, disse, não está assim? Eu disse, não. Pedi a ela, olha para mim. Os médicos disseram, não, essa não, já não olha mais para ninguém, não quero olhar. Eu disse, não, ela vai olhar. Eu sou o pastor de todos aqui, ela vai olhar. Ela vira. Olhou, voltou a quê? A olhar para a parede. O que tipifica a parede? Isenção de todos e olhar para o outro lado da parede. Mas eu fui lá, conversei com ela e perguntei por que estava assim. Não foi bom o que ela apresentou sobre o lugar onde estava. Ela dizia que, primeiro, eu vim parar aqui, eu não estava doente. Quando a doutora falou que há pessoas doentes que não se identificam, eu vim parar aqui, mas não sabia que estava doente. Eu não estou doente. Eu estou chateada com as coisas que me fizeram. Por isso, pastor, leva-me daqui. Eu olhei para a pessoa e disse, não vou te levar hoje, mas daqui a 2 dias eu venho. Só se você tomar a medicação. Estava 3 dias ou 4 que não tomava a medicação. Naquele momento, disse, dê-me a medicação, pastor. Eu vou tomar. À tua frente, vou tomar. Deram tudo, ele já tinha os pés amarrados. Fui. No 3º dia, eu tinha que voltar para cumprir a promessa. Quando venho, parece que naquele período disseram que ela agravou. Mas ela estava ou não doente? Ela estava doente. Negação. Não aceitava. Não aceitava. Esta questão da negação também. A rejeição como doente. E outra, a maneira como é que ela foi ao hospital, ela vai num estado, depois assusta, estou aqui. Como é que eu vim aqui? Exatamente os efeitos da doença escondida. Ontem mesmo, alguém foi num pedido e sei lá o que aconteceu. De repente a tensão subiu 200. Correram para o hospital, tinha que ficar ali. Ele já tinha sido identificado como sendo alguém com tensão alta. Mas ele disse, não, eu não estou doente. Quando o Caio vai para o hospital, depois de estar no hospital, medicado, ele acalmou. A doença não desapareceu. De repente, assim que a medicação baixa, ele volta a entrar e entra em confusão com o hospital. O que aconteceu? O que as pessoas depois começaram a reagir? Não, liguem para um pastor, porque o médico já não está aqui. Por que eu estou a trazer esse aqui? O associativismo, doutora, um psicólogo, no fundo uma equipa multissetorial. Se tu fores ao hospital e encontras um psiquiatra, e um que é mais menos um sociólogo ou um pastor. Por quê? Quando fala de pastor, falaria do padre, falaria da igreja. Exatamente. Assim. Mas não só na igreja. Às vezes, quando se está a trabalhar para esses casos, nós temos a população, nós temos o psicólogo. Né? Eu, pastor, tenho o psicólogo na igreja aí sentado quando eu estou a pregar. Tenho todos. Tem o político, o econômico, o economista, o advogado, todos estão ali sentados. Mas os hospitais nunca fecharam portas à entrada de visitas pastorais. Eu já fui rejeitado várias vezes. Depende do horário, depende do paciente que vai visitar. Há todo um critério, às vezes, que reserva o acesso a visitas.
não que seja proibida a entrada do pastor. Doutor, enquanto um especialista em convivência direta com pessoas, não teria um horário específico. Por causa de quê? Tal como um médico faz ronda, um sociólogo poderia, um pastor, devem a hospitais. Pastor, a o experiência trabalho da de- igreja é recorrer ao paciente quando já está doente no hospital, na cama do hospital, Não. ou pode ajudar na prevenção a partir da própria Na igreja? prevenção, já o faz. Como vê, há até evangelistas nos autocarros. Agora a igreja vai ter nos autocarros. E nesses sítios todos vão lá. Uns até dizem, não, esse é maluco. Mas está a dizer alguma coisa de prevenção. Sabe? Dona Glória, vamos Só Glória, só Glória. Glória Águas. Tenho estado muito a questão atenta. A questão da rejeição, e no seu caso foi diferente, aceitou, digamos que com alguma rapidez a situação que estava a passar, mas a rejeição pode levar a outros níveis da doença. Claro, a rejeição da própria doença. Claro. Aliás, eu estava com uma depressão profunda. Eu acho que aqui a pergunta é negação, não é rejeição. Diz? A intenção é a negação da A própria negação pessoa. da própria pessoa enquanto A negação da aquilo própria... que A negação a é de sua... dentro para fora. Eu, de início, custou-me aceitar. Custou-me aceitar pelo facto de ser sempre uma pessoa alegre. E já agora, pronto, tenho antecedentes familiares com propensão para a depressão. Ok. Eu Tem tinha... um histórico já, não é? Tenho histórico. Isto é uma história. Mas já sabia desse uma história, histórico? mas o capitão não me deixa contar a Já história. sabia desse histórico? Já sabia deste histórico familiar? Obviamente. Ok. Obviamente. No entanto, não... eu não queria, aos 53 anos, que foi quando eu descobri, agora tenho 43, aos 53 anos, quando eu descobri, não queria ter as mesmas características, não queria ser depressivo. E depois percebi que afinal nós podemos viver com a doença quando ela está bem acompanhada, quando ela é bem prescrita, quando nós procuramos ajuda. Mudança de estilo de vida também, não é? Mudar o estilo de vida também, sem dúvida. Eu não rejeitei, eu fiquei surpresa, porque comigo estar a acontecer isto, não podia estar a acontecer isto. E estou plenamente de acordo, eu estava a escutá-los com muita atenção, estou plenamente de acordo que nos hospitais existam equipas pluridisciplinares, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, bom, e se assim o entenderem, pastores, que eu acho que leva ajuda, sem dúvida. Eu não sei, doutora Aguiar, se na altura, quando eu tive o meu surto psicótico, não havia pastor que resistisse. Não havia pastor que resistisse, porque eu estava mesmo num surto. Eu tinha medo de toda a gente. Aquilo durou-me meia dúzia de dias e eu fui evacuada. Mas depende disso. Depende da relação que podia ter com esse pastor ou com esse padre. Claro. Porque... Mas eu aí chamo a atenção, eu há bocado referia-me à informação segura. E muitas vezes o que nós vimos nos hospitais de visitas pastorais não são práticas seguras, são práticas nocivas para uma pessoa que está no leito. Então, há aí uma série de critérios, de experiências que a própria unidade também já vivenciou. Porque nós estamos a falar do pastor, do padre, mas o Rafael referia-se a práticas de curandeirismos,
que também são levados para os hospitais para fazer a visita, para fazer o tratamento espiritual tradicional. Claro. Então, se o hospital permite que a qualquer hora, qualquer um que queira visitar vai, e que não se faça de facto uma triagem, primeiro do estado clínico do paciente, o horário e quem é a pessoa que de facto vai visitar, incorremos no risco até do trabalho clínico que está a ser feito ser automaticamente estragado por conta de práticas que depois ninguém consegue dizer o que é que aconteceu, que o paciente estava bem e de repente piorou. Mas, Sim, doutora, Nós gostávamos só de introduzir doutora, aqui... não vai só ajudar. só um 5 minuto, minutos só, não, pastor. doutora, É não para vai ajudar. ser, nem será mesmo com a presença de um pastor que eu estou a falar por experiência. Há um trabalho que eu estou a fazer no Kwanza Norte com os municípios de Cambambe e Gulungu Alto, exatamente a pesquisar as consequências do suicídio em termos de trabalho de mestrado. Estou no campo a trazer isso. E o que é que nós estamos aqui a apresentar? Existem pessoas que, quando treinadas, e os hospitais conhecem as instituições que treinam as pessoas. Pois, Esse treinamento que as pessoas têm, dizer que um pastor ou que tenha visitado e teve resultados menos salutar num hospital, Sim, mas, pastor, quer dizer, o problema é o seguinte: esse problema Não é de suicídio transversal a é tão, todos. Exato, tão exato. grave. Sim. É tão grave, porque ele resulta da perca de muitas vidas. Sim. E as equipas multidisciplinares para lidarem com a situação são fundamentais, é verdade. Mas são equipas multidisciplinares por quê? Porque nessas equipas há diferentes Vários especialidades. Especialidades. Por isso é que não se pode confundir o papel do assistente social com o papel do sociólogo. Sim. E o papel do sociólogo, do psicólogo, do psiquiatra com o papel do pastor. Exatamente. Agora, se o pastor está lá na qualidade de psicólogo, de sociólogo, de psiquiatra, é uma coisa. Se ele está lá na qualidade de pastor, tem que ser, dentro da ação multidisciplinar, se determinar qual é a ação de cada especialista. Isso é fundamental. Os responsáveis das equipas multidisciplinares, regra geral, é que devem fazer isso. Mas eu quero reiterar aqui a atenção que estamos a nos chamar a nós mesmos, de que, pelo menos nos dados, doutora, que eu tenho acesso, os indivíduos que estão nos hospitais com esses sintomas estão a dizer, esses já indicam que a qualquer momento podem ir para o suicídio. E a capacidade da sociedade de lidar com ela, através de especialistas, portanto, é mais fácil. Mas os casos que mais ocorrem são os casos em que, portanto, quando assustamos, já enforcou-se, que é a maior causa. A maior forma, fora da unidade. nem chega ao hospital. Pois. Uma das formas mais usuais de suicídio é o enforcamento ao nível dos dados que temos. E depois o uso da arma de fogo. Quando assustamos, essas pessoas já enforcaram-se. Essas pessoas já, portanto, deram-se tiro, conforme se pode falar na gíria. O que nós devemos, sem desprimor, para aqueles casos que já sabemos que são potencialmente suicidas, né? A nossa atenção, acho que deve inclinar-se mais para os casos que eu chamo casos silenciosos, que de repente a menina que está aí consigo, por exemplo, aconteceu há adolescente subiu no terraço e antes dele subir no terraço, ninguém podia dizer que tem problemas mentais, que tem, portanto, depressão, etc. Subiu no terraço e os meninos estavam a dizer, mas o que é que foi? Então não faz por quê? E ela tira-se mesmo. E não há mais solução. Não temos oportunidade de ter solução. E esses casos, quer dizer, o investimento para esses casos deve ser preventivo. Tem que estar inculcado nos processos de educação, nos processos de diálogos familiares, na evangelização, no seio da igreja e da comunidade,
Porque, para mim, a incidência da igreja é, sobretudo, nas famílias, Exato. na comunidade. É isso, cara. Porque quando o caso chega no hospital, o pastor, quando vai para ali, é para orar, para dar conforto espiritual. E os especialistas, portanto, atacarem o problema. Mas o pastor, do meu ponto de vista, é muito mais útil. Apesar de que isso não retira a utilidade do outro especialista, na comunidade, na família, na igreja. Para que nós igreja tem um tenhamos... papel moral, né? Exatamente, para que nós tenhamos cidadãos e crentes mais fortes que a vergonha, mais fortes do que a raiva, o ódio, o ciúme, o ressentimento, a inveja, a vingança. Quanto mais o nosso sistema de socialização prover cidadãos, crentes, indivíduos, que estão dispostos ou que foram preparados a lidarem diariamente com esses fenômenos, mesmo que haja crise financeira, mesmo que haja divórcio, mesmo que haja traição, mesmo que haja doença, a probabilidade desses indivíduos lidarem com essas situações para que não desemboquem em melancolia, em depressão, etc., etc., e poder desistir do suicídio, essa probabilidade é maior. Nós falamos aqui da igreja e tem este papel moral, mas hoje também fala-se, há muitas denúncias que volta e meia são feitas por especialistas em psicologia, sociologia e não só, que muitas práticas que levam ao suicídio são protagonizadas nas próprias igrejas. Falamos hoje de práticas que em nada abonam aquilo que é a sociedade e que começam no seio religioso. Como é que o pastor, no caso o reverendo, olha para esta situação e por que é que temos hoje estes relatos de igrejas que não estão a cumprir moralmente com esta tarefa? Bom, sabe que para os países africanos se darem conta, são países que têm mais igrejas do que escolas. Está a ver? E hoje, muita gente se levanta, acordou, dormiu e é pastor. Há um regulador que deve ser feito. Uma igreja tem várias nuances para ser igreja. Ela tem de desembocar a sua área de saúde, a área de educação, a área de inspeção, de controlo, acompanhamento e avaliação. Quando se ouve determinadas práticas de igrejas que acontecem e desembocam em suicídio, eu não consigo afirmar, mas os outros dizem que há, julgo que as próprias pessoas que lá estão a comandar ou acompanhar vou chamar, não sei se é igreja, porque a igreja tem muitos requisitos para se chamar uma igreja, ou um movimento, ou algo parecido. Não obedecem aquilo que diz a palavra de Deus. Aliás, até a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, ela vai mostrar, pelos seus frutos. Nós estamos numa época em que a árvore carregou e ela abaixou, e os frutos estão aí. O que é que isto quer dizer? A carência de várias coisas fez com que as pessoas baixassem. E qualquer orientador espiritual torna-se pai na fé. Mas a igreja tem muito mais. A igreja tem que mandar as pessoas, tal como nós falamos aqui, a igreja manda gente para a escola. E o que é que a igreja como tal tem estado a fazer para evitar ações desta natureza? Exato. Nós, por exemplo, nós temos no meio do culto 5 minutos de saúde. Onde vem especialidade, não é o pastor quem vai falar, alguém especialidade na saúde vem falar. Fizemos agora uma turnê de diagnosticar malária, tensão alta e outros males. As pessoas são chamadas a ter educação sanitária, ambiental, a cuidarem do seu meio para dar, porque a saúde envolve muitos elementos. E eu até chamei, muita gente vê, né? Eu estava a dormir, sonhei mal, o espírito passou. Eu disse, não, às vezes é tensão, às vezes é a fome. Você não comeu, veio de jejum, está com uma certa idade.
Controla isso. Não esqueça o que vai falar e já vamos também estender esta visão daquilo que é o papel da Igreja aos outros convidados. Estamos a fazer um rápido intervalo, estamos a olhar para a prevenção do suicídio. Esta é mais uma edição do Girassol Debate. Voltamos daqui a pouco, fico por aí. Tempo apenas para tomar uma água ou um café rapidamente. Toda sexta-feira, às 21 horas, o seu encontro com a informação ganha uma nova dimensão. Com Ismael Mateus e Iracelma Arnaldo, mergulhe nos temas que estão na boca do povo. Sempre com o mesmo objetivo, levar até si uma análise diferenciada dos temas que dominaram a atualidade informativa ao longo desta semana. Aqui, você tem as ferramentas para entender melhor, com análises, comparativos que esclarecem e informações que ajudam a formar uma opinião fundamentada. Acho que todo o clima é diferente, todo o tribunal é diferente, as pessoas são diferentes e, portanto, há que tocar esse processo de outro modo. Visão de Ismael Mateus, toda sexta-feira, às 21 horas. É informação com conteúdo, para quem busca compreender o que está em jogo. Só na Rede Girassol. Tudo começou nas ruas e não foi fácil. Enfrentamos riscos, ganhamos e celebramos, perdemos e choramos, mas foi com a família que sempre nos encontramos. Vinha fazer parte desta grande família em elefantebet.co.ao. Maiores de 18 anos, joga com responsabilidade, aprovado pelo ISJ. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital. Vá a tvcabo.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Tudo começou nas ruas e não foi fácil. Enfrentamos riscos, ganhamos e celebramos, perdemos e choramos, mas foi com a família que sempre nos encontramos. Vinha fazer parte desta grande família em elefantebet.co.ao. Neste mês de setembro, celebramos o orgulho de ser angolano. Podemos começar? Podemos, sim, senhor. Vamos logo a isso. Em alusivo ao mês do Herói Nacional, a TV Girassol vai apresentar os melhores filmes. Não é quem é ela, é o que ela faz. Não perca, com os melhores filmes nacionais. Queres bater na tua própria mãe? Fala, fala. Queres bater? Está aqui. Bate, bate. Não perca, só na TV Girassol. O futuro é agora. Estamos de regresso para a segunda parte do seu Girassol Debate. Hoje estamos a falar da prevenção
do suicídio. Estamos a viver o mês de setembro, que é dedicado internacionalmente à reflexão sobre o suicídio, uma das maiores preocupações hoje do mundo, e como ouvimos também aqui dos números da Direção Nacional de Saúde Mental, nos últimos 4 anos foram registrados mais de 3 mil suicídios por várias situações, vários fatores estiveram na base destes suicídios, como nos fez também aqui compreender a doutora Massoche Vigário, que é a diretora nacional para, no caso do Programa de Saúde Mental. Estava com a palavra, antes de fazermos o intervalo, o reverendo João, porque a ideia era percebermos aqui qual é o papel da Igreja, quando hoje, em alguns casos, é também apontada como, não diria causadora, mas lá no seio da Igreja onde acontecem práticas menos abonatórias para a convivência em sociedade, que em alguns casos podem até levar ao próprio suicídio. Como é que a Igreja tem estado a olhar para isso, reverendo João, e como corrigir estas práticas que não são abonatórias? É mau, porque a Igreja não pode ter práticas que incorrem com o bem-vida. A Igreja tem de saber o seu real papel. E como disse bem, nós não precisamos ir atrás do doente, temos que antecipar isso. E, com certeza, as mensagens que são transmitidas sempre para cautelar-se desta tendência. O que nós devemos fazer, e a Bíblia é clara, no mundo tereis aflições, mas anime-se as pessoas e devem continuar a confiar que o amanhã ainda há uma caminhada. Agora, aquelas igrejas que fazem, com certeza, que desviam os próprios membros ou cidadãos que procuram um líder e desencaminham, nós desencorajamos, com certeza, e parte deles cai na mão do Estado. Como dizia o capitão, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Sim, a Deus cabe nós, enquanto estudantes de teologia, que conhecem essa área, orientar espiritualmente para que a pessoa não se desanime. Experiências, dizia o doutor Pablo Marçal, numa pesquisa que ele apresenta, que pessoas que durante uma semana deixam de ler 2 vezes ou 3 a Bíblia, o nível de declive é tão maior. Mas você pode controlar isso. Qualquer livro que tenha a ver com motivação pode te mudar. Porque quer a igreja, ela não tem o todo. Mas na igreja podemos fazer tudo. Porque tem especialistas lá. Nós, por exemplo, temos uma comissão só de saúde. Temos psicólogos, temos pessoas que entram às vezes para as igrejas com atitudes não muito boas. São encaminhadas para salas de orientação que nós chamamos os catecúmenos, os principiantes. Mostrar as fases da vida determina o bom cidadão amanhã. Por isso, temos salas de educação. Quando vemos que essas pessoas continuam com uma atitude não muito boa, claro, vamos encaminhar para os setores de saúde direta, sem perder de vista, porque é um membro que está lá que carece da nossa ajuda. A igreja precisa trabalhar. Doutora Massoche, aqui há que existir, digamos que a sensibilidade da Igreja perceber até onde vai o seu papel, e também dos próprios especialistas, falamos dos psicólogos, psiquiatras e outros que fazem parte deste sistema, de perceber até onde vai também a ciência para resolver o problema. Com certeza, eu fico sempre muito feliz quando percebo que existem igrejas e líderes religiosos com responsabilidade naquilo que é o seu papel, a sua função. Porque, sem sombra de dúvidas, a igreja é um pilar também naquilo que é o equilíbrio do ser humano. Mas quando, de facto, as coisas têm o equilíbrio necessário. O que é que nós muitas vezes vimos? Tudo é espiritual. É falta de Deus. Por isso é que você está doente. Por isso é que morreu. Inclusive, nós temos práticas de igrejas, de grupos, movimentos religiosos, que quando numa família morre alguém por suicídio, não deve ser visitada.
não deve ser visitada. São temas que muitas igrejas não abordam naquilo que são os momentos macros, os grandes momentos daquilo que é a atividade da igreja, as missas, os cultos. Não se fala de alcoolismo, não se fala de suicídio no sentido de prevenção, não se fala de violência sexual. Não se fala da violência doméstica e muitas das vezes até está aquela irmã a sofrer violência doméstica, a irmã está a orar pouco. Esta irmã sente-se isolada porque ela olha para a igreja como sendo de facto o pilar, o aconchego, a proximidade, mas não encontra na igreja alguém dizer tem que denunciar. Porque um ato de violência doméstica, eu não estou a dizer que isso é transversal a todas as igrejas, pastor, com todo o respeito. Eu estou aqui a falar, a gente costuma dizer na gíria, a carapuça serve a quem realmente se sente em falta, não é? Eu fico feliz com o que eu vi de si. Mas, infelizmente, a nossa realidade tem apontado, e vários estudos também falam sobre isso. Quando olhamos, por exemplo, para a violência doméstica, as mulheres, muitas delas, não o maior número dessas mulheres, são cristãs ou são religiosas e não encontram o apoio necessário para que realmente elas possam enfrentar a situação. A denúncia, o apoio psicológico, o apoio espiritual, tudo faz parte. E muitas vezes nós precisamos de dizer: até aqui nós fizemos a nossa parte. Você precisa de ir para um hospital porque você tem uma lesão e você não pode esconder porque o teu marido ameaçou, você está com um ferimento, tem de ir ao hospital. Você precisa de buscar um apoio psiquiátrico e nós já vimos isso, quer sejam de pastores ou padres, bispos inclusive, a acompanharem os seus fiéis para uma consulta de psicologia, de psiquiatria, de outra área de saúde. Então, são comportamentos responsáveis que em muito engrandecem aquilo que é a segurança e a estabilidade que a pessoa precisa. A igreja é necessária desde a nossa origem à base. O Rafael falava no papel das comunidades e aí eu estou completamente de acordo quando olhamos para a necessidade de aumentarmos a educação para a saúde nas comunidades. Precisamos de aumentar, massificar isso. O Rafael referia-se às famílias que têm comportamentos de repetição de suicídio. Eu, nas minhas abordagens, eu refiro-me muito a isto, que é chamada pós-venção. Como prevenir o suicídio de pessoas ou de famílias que tiveram expostas ao suicídio. Muitas vezes nós estamos preocupados com quem já tentou, que chegou aos nossos ouvidos, mas não temos preocupação com quem de facto perdeu alguém por suicídio, como esta pessoa fica fragilizada emocionalmente, as questões culturais, a vergonha, o que é que leva uma pessoa dentro de uma família a morrer, onde é que estavam os outros membros da família, o que é que ele deixou muitas vezes descritos, que nós infelizmente já vimos escritos que não são bem aquilo que aí estava, e foi interessante que tentativas falhas e conseguiu-se atestar que aquele atestado de carta não era verdade, era uma criminalização para alguém que ficou vivo. Então, os nossos conflitos, às vezes interpessoais, como eu tenho esta capacidade de desistir. Há a presença de doenças mentais aí e não chega. A pessoa nem chega ao estágio de perceber que eu estou diante de uma fragilidade psicológica que tem solução. Porque nós estamos a falar de prevenção, estamos a dizer que existe solução para evitar-se o suicídio. Existe solução. Então, e uma das soluções está justamente por trabalharmos nas comunidades, por levarmos informação segura, por levar a que as famílias identifiquem sinais. Já vamos passar a palavra, mas já pedi há algum tempo. As famílias identifiquem sinais. Como é que eu sei? Que o Rafael falava nos sinais silenciosos. E este é o nosso objetivo. Os sinais silenciosos estão exatamente associados ao desconhecimento. Aquilo que nos falta, educação. Se essa pessoa muda sempre o comportamento. A Glória dizia era muito alegre e gostava muito da vida, mas ela teve uma baixa. Quem lidava diretamente com ela certamente percebeu que ela não estava no seu normal. Mas é preciso... Percebeu ou não?
Não percebi? Percebeu ou não? Percebeu ou não, mas aí depende, e aí está a história da origem do próprio Setembro Amarelo, o jovem que deu origem a tudo isto, que é um americano, Mike, ele também era um indivíduo muito bem relacionado, muito bem disposto com a vida, só depois que ele de facto morre por suicídio é que as pessoas começaram a questionar-se. Em condições normais, às vezes nós não percebemos muito do que acontece e quando a pessoa morre começamos a juntar a peça, os puzzles, ele de facto falou sobre estar farto da vida, ele de facto falou que se desaparecer não vai deu fazer sinais, diferente. E não foi ouvido. Exatamente. Então há esses sinais que nós precisamos de passar para quem está a acompanhar-nos, como cada um tem um papel, independentemente de ser ou não profissional de saúde, como nós podemos salvar vidas. Doutora Massoche, vamos passar a palavra aqui à Glória, que já pedi há algum tempo também o seu minuto, mas apegando-me no que acabou de falar, dando exemplo do jovem que deu origem a este setembro, nós hoje acompanhamos também muitas histórias de pessoas, inclusive, que são referências ou são tidas como referências na sua comunidade e noutras áreas, e que de repente tomamos noção ou informação de que não, esta pessoa ontem tirou a própria vida. Por que é que isso acontece? Já também acrescentando esta pergunta naquilo que vai falar, Glória. Olha, acontece porque se calhar quem estava à volta não leu os sinais. E para além de ler sinais, é preciso nós pedirmos ajuda. Se calhar essa pessoa não pediu ajuda por vergonha. A imagem que ela tem socialmente é de uma pessoa alegre. É uma referência no bairro, é uma escola. referência no bairro. E agora vem aqui pedir ajuda. Ai, que me apetece matar. Ai, que eu quero morrer, quero desaparecer. Estou farta disto. Geralmente, capitão, aquilo que nós ouvimos das pessoas que nos rodeiam, amigos, eu não chamo amigos, conhecidos, é, olha, deixa estar, isso passa-te, isso não é nada. É a coisa pior que se pode fazer a alguém. Isso passa, isso não é nada. A pessoa diz que está em baixo de forma e ouve do outro lado, ai, estás em baixo de forma, aconteceu-te isto, a guiar. Olha, tem piada que a mim também me aconteceu isso a semana passada. Quer dizer, nós que tínhamos ali uma pessoa... Normalizamos a doença. Para desabafar. Os sinais. É isso. E tínhamos uma pessoa ali para desabafar, achávamos que tínhamos... Saímos eu saio do pé do Aguiar com o meu problema e com o dele. Sim. Porque ele estava a desabafar e ele vem com o dele. Ai, Glória, não ligues, porque comigo aconteceu o mesmo. Acho que é extremamente importante. A Igreja tem um papel importante, tal como a Massoche disse, eu também sou cristã. No entanto, na altura que eu estava com a depressão, dizerem-me reza, como eu costumo dizer a brincar, acordem às 11. Água, tomar um banho nada, acordem às 11, nada. Não se aguenta, doutora Aguiar, porque tem que haver isso mesmo. Fármacos também a ajudar-nos. O suicídio é estudado mesmo pela sociologia, e não apenas pela psicologia, pelo facto de ter-se comprovado que, de forma direta ou indireta, de alguma forma, a sociedade empurra o indivíduo para o suicídio. Nós temos que partir dessa percepção. É impossível que o indivíduo vá para o suicídio simplesmente com variáveis psicológicas. Ou seja, um problema que tem a ver exclusivamente com ele e que não tenha nada a ver com o meio que o rodeia, com o grupo social em que está inserido, com a sociedade, etc. Por isso é que o suicídio deve ser combatido nas políticas públicas, no sistema de educação
Está a ver? Nos processos sociais em que intervêm, portanto, agentes de socialização primária e secundária, nos locais de trabalho. Porque se não haver essa visão, nós reforçamos a perspectiva que estamos aqui a reprovar, de condenarmos o indivíduo que já suicidou-se, de condenar a família e de estigmatizar a família. E a família, inclusive, não vai colaborar para os especialistas compreenderem o fenômeno por causa de um conjunto de aspectos associados ao suicídio. E é por isso que o debate sobre esse assunto desmistifica isto. Por um lado, é doença mental, sim, mas por outro lado, nós devemos dizer à sociedade que nem sempre as pessoas que se suicidam já chegaram a esse ponto, pelo menos na perspectiva sociológica. Não, mas eu defendo o mesmo. Exatamente. E é fundamental debatermos isso de forma aberta mesmo, eliminando os tabus. Claro. Por exemplo, exatamente. Eu, por exemplo, tive dificuldades. Por isso é que eu tive dificuldades em recolher as cartas de cartas deixadas por pessoas que se suicidaram, que são peças fundamentais para nós compreendermos, entrarmos para a psicologia da pessoa, não é? Percebermos que relação ele mantinha com as pessoas antes de suicidar-se. Porque, senão, nós não compreendemos o fenômeno. Se ele já se foi, nós não temos acesso à carta. A família não fala. Nenhum membro da família fala. Como é que os especialistas vão compreender? Mas normalmente deixa sempre algum rastro, doutor Aguiar. Os rastros, quem avança os rastros que deixa resultam de pesquisa. Só são identificáveis a partir de especialistas. Essa coisa também que todo mundo, e não é desprezo pelo... Essa coisa de que todo mundo consegue lidar com isso, explicar isso e conhecer as causas, é mentira, isso não é possível. Claro, isso é estudado, Isso é um problema de especialistas. Mesmo, por exemplo, no meu caso, os sociólogos, que poderiam estudar a problemática do suicídio, há aqueles que o suicídio não é sua linha de pesquisa. Os psicólogos que podem dar uma contribuição não podem ser todos os psicólogos, porque há aqueles que o suicídio não é a sua linha de pesquisa. Então, enquanto mais a sociedade estiver nessa tudologia, em que todo mundo percebe tudo e pode contribuir para tudo e pode trazer solução para tudo, mais vamos viver esses problemas que requerem uma atenção especial. Claro. Ok. Que requerem equipas multidisciplinares, que requerem políticas públicas para que nós combatamos o problema na raiz. Eu não acredito. Nós podemos minimizar os casos de suicídio nos hospitais, ok. Mas eu não acredito que nós podemos preveni-los lá. Porque, obviamente, quando a pessoa chega lá, no estágio já está num estágio em que, portanto, não conseguimos. E a maior parte dos suicídios ocorrem na comunidade. Na comunidade. São os médicos legistas que fazem esse papel. Eu, quando tinha 8 anos, para terminar em caso de experiência, eu vivenciei uma situação. Com 8 anos, um senhor que estava na casa dos 45 anos e eu tinha ido a uma aldeia, tinha passado pela aldeia dos meus avós, saudou todo mundo de forma muito eufórica, de forma muito alegre. E foi para a sua casa. 30 minutos depois, estavam a comunicar que aquele senhor tinha se enforcado. E eu tinha 8 anos, nunca me esqueci disso. Fomos todos a correr e eu encontrei o senhor, portanto, pendurado. E fui perguntando, e a primeira atitude que houve, a minha avó, mas você perguntou, o que é isso? Para com isso. Durante muito tempo, não se falou. E, exatamente, depois de um tempo, as pessoas foram dizendo, olha, nós fomos para o Rio, fomos ali e fomos vendo a pessoa. E depois foram circulando, e até na cidade isso ainda ocorre. Foram circulando, olha, ele tentou fazer feitiço, não se deu bem, então agora suicidou-se. Ora, ele se meteu, etc., agora suicidou. Significa, veja só,
Subjetividade do E caso. só depois de muito tempo, eu persegui o assunto e fui ver que tinha sido desvendado uma situação a seu respeito, de natureza política. E ele perdeu capacidade de lidar com isso, de enfrentar isso, e resolveu esse problema autoeliminando-se. Está vendo? E é por isso que eu digo, se essa pessoa, portanto, no âmbito do processo de socialização, inculcarmos esse aspecto, que eu insisto muito porque é o que eu vejo que pode ajudar mais ainda para aqueles casos que o especialista não consegue vivenciar e dialogar com a pessoa. Essa questão de ele lidar com problemas difíceis, enfrentar problemas difíceis, pode prevenir muito mais suicídios do que qualquer outro. A educação é a chave. É isso que eu queria dizer. A educação é a chave. Eu ia mudar ligeiramente o rumo para o outro local onde poderá ser uma fonte de depressões, que é para as organizações. E eu aqui, ainda não estamos na reta final, pois não, capitão? Já lá vamos. É porque eu tenho 3 coisas que tenho que agradecer naquele meu estado. Pois. Há alguns familiares, aos meus amigos com A grande e à antiga administração onde eu trabalhei anteriormente. A administração deram-me todo o apoio e isso é uma coisa que jamais esquecerei e que foi uma mola para eu continuar. E depois é a confiança que eu tenho, que nós criamos nas pessoas. Que nós criamos nas pessoas e nas organizações. Acho que nós temos que ter líderes que não sejam tóxicos, ambientes que não sejam tóxicos, porque nós saímos de uma empresa, de uma organização e só dizemos mal. Saímos de lá. É por isso que hoje se fala tanto em felicidade nas organizações. Há cursos. Vamos ser felizes nas organizações. Isto cá para nós que ninguém nos ouve. Não se importam. Quem é que vai todos os dias? Yupi, vou trabalhar. Yupi, chegou. São 6 da manhã, vou já trabalhar, que bom. É natural. A todos nós não acontece isto. Há dias que não nos apetece ir trabalhar. Há dias que nos apetece mais ficar em casa um bocadinho. Eu tenho uma grande amiga minha que a esta hora está-me a ver e que sabe que eu de vez em quando mando-lhe mensagens dizer eu hoje não me apetece ir trabalhar. Mas vou. A necessidade que há hoje de se falar na felicidade nas organizações. Cultura organizacional. A cultura organizacional. E o clima. O clima organizacional é fundamental, que é uma área que tem a ver com a minha, já não tanto com a área psicológica. Sim, porque depois da família, o outro local onde ocorrem suicídios do modo silencioso são os locais de trabalho. Claro. E estamos a falar das escolas, centros, claro. Centros de produção. E aí sim, é verdade que a cultura organizacional, que é um conjunto de valores, de princípios, portanto, partilhados no seio, no meio laboral, o clima organizacional, que tem a ver com a maneira como cada um encara o outro e as reações que há em relação a determinados fenômenos que podem propiciar conflitualidade, violência, intriga ou competição salutar. Claro. Portanto, concorrem efetivamente claro. para
Esses fenômenos... Para concluir esta questão da organização. Ok. Capitão, é preciso vir alguém dizer: não tenhas inveja do teu colega. É impressionante. É preciso vir um guru dizer: vamos dar-nos bem. E tudo levanta os braços, bem satisfeito. Não temos inveja uns dos outros. Nós chegamos a este estado, e não é nós cá em Angola. Nós, seres humanos, chegamos a este estado também por causa das redes sociais. E já que fala nas redes sociais, aqui chamar também o reverendo e a doutora Massoche, pelas sociedades, ou pela sociedade que estamos hoje, a olhar para a nossa realidade, depois abrir para o mundo claramente, e que se diz que as pessoas olham com muita urgência para o alcance dos objetivos. Estes casos de suicídios poderão só aumentar se continuamos a ter sociedades em que se fala da urgência, da objetividade com muita rapidez, do imediatismo, este é o termo correto. Poderemos ter números só a crescer se não olharmos com atenção para esta questão, pastor? Claro que temos que olhar. Nós temos que olhar por fatores contencionais. Nós temos que partir para a contenção, e isso passa por medidas educativas. Porque nós, antes de ter, temos que ser. E o ser passa por sacrifício. Então, pessoas, imagina alguém que não tem uma formação consolidada, como é que quer ter qual é o carro que está agora na moda? Um Jetour, ou sei lá qual é o... Perdão a publicidade. Depois vai pagar. Não podemos. Não há nada sem sacrifício. Fatores educativos são essenciais. É preciso. É o que nós sempre chamamos. As pessoas devem se formar, seguir as oportunidades. Vamos fazer as formações para não ter... As redes sociais, claro, há sítios que me motivam, há pessoas que me motivam. Com X anos já conseguiu isso. Mas aquilo é a coisa falacética. É aquilo que se diz, nem sempre o rosto do sorriso da tua página da mídia é a tua realidade. É como, sabe, colocar alguém... E acho que as meninas, está aqui as doutoras, podem explicar melhor, né? Colocar um sapato alto num espaço que não dava e depois, quando sair daquele sapato, estou livre, posso? Não é? Às vezes acontece isso. É o caso. Então, nós não podemos calçar um sapato que não é nosso. Doutora Massoche, não é nosso. Este imediatismo pode ser perigoso para aquilo que estamos aqui hoje a conversar, a questão do suicídio. Com certeza, nós vivemos muito a teoria do medo, né? Mas também essa teoria da comparação. E como dizia o pastor, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Não é o ser, não é o ter, é o ser. Mas isso cultiva-se a partir das famílias. Porque se nós começarmos dentro das famílias, logo de base, e há pessoas que defendem que os pais, por exemplo, não devem discutir em frente das crianças. Eu já defendo que uma discussão com base nos limites do respeito ensina e treina as crianças a saberem gerir emoções nos diferentes contextos. E nós não podemos passar a imagem que casal não discute para os filhos. Logo, se os filhos percebem que existem desafios saudáveis, no bom sentido, existem diferenças, eles estão mais preparados na idade adulta para poder perceber que a vida faz-se com degraus e não de elevador. É subindo as escadas. Logo, se o meu amigo, que até estudou comigo, hoje está lá em cima, o que é que ele fez para chegar lá em cima? Que sacrifícios é que estão a ser exigidos, olhando para a componente sociológica, para esse imediatismo ser alcançado? Eu não sei o que é que o meu amigo fez para chegar lá em cima em tão pouco tempo, tendo a mesma idade que eu, começamos juntos a formação, mas eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Eu aponto aqui para o Rafael, porque vem essa componente cultural, tradicional, e o que é que as pessoas estão dispostas. E no meio disso vêm também as drogas, as exigências, o preço que tu pagas para frequentar determinados meios, o preço que tu pagas para atingir determinados objetivos. As redes sociais são uma montra
como qualquer montra que a gente vê, que pode ter um vestido maravilhoso, mas a qualidade de tecido não vale nada. E a gente entra pela montra, porque é o nosso olho que é atraído. Então, nós precisamos, mesmo com aquilo tão interessante, conhecer a essência da situação. Qual o preço que eu tenho de pagar para chegar aí? Ele chegou em 10 anos, em 5 anos, eu poderei ter que chegar em 20, 30 anos, mas eu vou viver as etapas do processo dedicando-me. Aí vem a componente do aumento da resiliência, que é muito isso que o Rafael referia-se. Nós temos que treinar o desenvolvimento de resiliência. E a resiliência nada mais é do que a capacidade da gente gerir as adversidades, os desafios do dia a dia, sem que a gente adoeça, por exemplo. Nós aqui temos um preço. O preço chama-se tempo. Precisamos avançar. E vamos dar aqui já 1 minuto para cada um dos senhores para a conclusão e conselhos a quem nos acompanha. Começamos pelo reverendo João Correia. Que conselhos, que ideias podemos aqui apontar como conclusão desta conversa que estivemos a ter em pouco mais de 1h30? Obrigado a todos que estão aqui e aos que nos acompanham. Evitemos esgotarmos-nos a síndrome do esgotamento da necessidade. Ou isto ali, nós precisamos é ter cautelas. O cristão vive crise, passa por crises, mas não perde a esperança. Há um Cristo dizendo, ainda estou aqui. O Espírito Santo revelador, ajudador, ainda está presente. Ouvir o Evangelho, ler a Bíblia, respeitar os parâmetros sociais são importantes. Não fugir, estude, forme-se. As pessoas que sabem não estão no centro, estão na lateral. É preciso sair do centro para treinar-se, depois o teu treinamento te trará no centro. Estudar é fundamental, educar-se, formar-se. Glória. Parabéns, começo por aquilo que a Massochi disse de início, para parabenizar a Girassol, a televisão Girassol, por este debate tão importante. Peço-lhe assim, que está em casa, acabe com os tabus. Acabe com o tabu. Eu sei que dei hoje a cara, mas o preconceito continua. A Glória Águas, que nós já conhecemos há tantos anos, que foi minha professora. Ela afinal, eu bem me queria parecer que havia ali qualquer coisa. Acabe com o tabu. Acabe com o preconceito. Se precisar de ajuda, procure-a no psicólogo, no psiquiatra, no seu amigo. Muito obrigada. Doutor Rafael Aguiar. Bom, é preciso dizer que o suicídio é um fenômeno social total, onde todos participam, apesar de que uma pessoa se suicida. Portanto, ao nível do Estado, ao nível das organizações da sociedade civil, ao nível da família, ao nível de especialistas, nós todos participamos, empurrando as pessoas para o suicídio. E a solução depende exatamente no sentido em que cada um desses atores que nessa cadeia empurra as pessoas para o suicídio, cada um faça a sua parte, cada um cumpra a sua missão. Se cada um efetivamente estar consciente das causas, dos fatores do suicídio, e cada um cumprir com a sua missão, cada ator cumprir com a sua missão, nós estaremos a prevenir o suicídio. E o essencial reside na educação, na socialização. Portanto, no seio familiar, o essencial reside na educação que ancora, portanto, na cultura do amor ao próximo, da gratidão, na cultura do realismo, portanto, de enfrentamento das coisas. Para o casal, os casais, quando há problema, também vai-se para o divórcio. Os casais fortes são aqueles que discutem
dia após dia, sobre problemas difíceis. É mais fácil um casal, por mais grave que seja o problema, discutirem um mês, continuarem a discutir um mês, só mesmo aquela discussão, aquele debate, faz com que ninguém fique enclausurado para depois desembocar na depressão e avançar para o suicídio. Então, o diálogo é o maior remédio para o suicídio no seio familiar. Doutora Massos, para concluir, há alguma linha de apoio para quem esteja a passar por algum problema ligado à saúde mental e que pode ser ajudado por via daquilo que é o Programa Nacional de Saúde Mental? Bom, nós temos a linha de apoio psicológico em restauração, mas temos a linha de violência doméstica, que também é atendida por psicólogos, que é o 15020, e estamos a falar de suicídio, e ele afeta todas as faixas etárias, sobretudo a adolescência, até a faixa etária acima dos 55 anos. Crianças também merecem e carecem da nossa atenção. O 15015 é uma linha de denúncias contra maus tratos infantis. Obviamente que situações que nós vimos que podem levar a que uma criança cometa suicídio, que esteja associada ao meio social ou familiar, pode ser também colocado no 15015 e eles naturalmente encaminham sempre para a unidade de referência mais próxima. Aqui eu também queria deixar uma nota, capitão, com tudo que já aqui foi dito e reforçando fundamentalmente, não podia deixar de agradecer a participação da Glória pela coragem. E eu aqui chamo que há necessidade de nós quebrarmos esses tabus, essas barreiras, é que fazem com que muita gente deixe de ir buscar ajuda, muita gente possa ser salva por causa do estigma, por causa do preconceito. Pessoas precisam de pessoas e eu gosto de uma frase que nós adotamos como lema da campanha desde 2018, seja luz na vida de alguém, e todos nós temos uma responsabilidade. Quando você não souber o que dizer, a Glória deu aqui exemplos e nós falamos de outros, e nós às vezes temos, por conta da nossa característica de povo, temos que dizer sempre alguma coisa. Não conseguimos ficar calados diante de uma informação ou um desabafo que a outra pessoa fez. Se você não tem uma palavra segura para dizer, diga apenas: eu estou aqui para ti, eu estou contigo, vamos ultrapassar isso juntos. E como eu não sei como fazer isso, vamos buscar ajuda segura de um profissional e eu me disponho a acompanhar-te. Isto é muito mais útil do que dizer: eu também passei por isso, eu já vi isso, isso vai passar. Olha, não sejas fraco agora que estás quase a conseguir resolver isso ou aquela situação. Não, não são palavras que salvam vidas e nós temos aqui o nosso compromisso, cada um, de salvar vidas e identificar os sinais. O abraço é uma forma de você perceber quando a pessoa não está bem. A reação, a correspondência do abraço. Se é um abraço desinteressado, se é um abraço de aflição, como quem diz: ai, que força, ainda bem que eu recebo isso, é tudo que eu precisava. Mas muitas vezes pode ser um abraço como uma reação de dor física, efetivamente. Violência doméstica, bullying nas crianças, consumo de álcool. E nós conseguimos percebermos que a pessoa não está bem. Doutora, dou-lhe 30 segundos só para reiterar os números desta linha de atendimento e nós quase que saímos daqui sem olhar para a faixa etária hoje mais frequente, que vai mais para o suicídio, daqueles mais de 3 mil que falou, por exemplo, nos últimos 4 anos? Dos 15 aos 55 anos é a faixa com maior incidência dentro daquilo que é o nosso perfil de suicidas. É o 15015, que é focado para crianças e adolescentes, e o 15020, que tem uma ênfase maior para a violência doméstica, mas também pode fazer o apoio psicológico. Muito bem, senhores, muito obrigado pelas presenças. Esperamos contar convosco em próximas oportunidades. E aqui em especial a Glória pela coragem, como aqui todos reconhecemos, por aceitar estar aqui e falar na primeira pessoa, passar este testemunho e que possamos contar consigo em próximas oportunidades. Estamos juntos.
A todos, muito obrigado. Bom regresso a casa, boa noite. Boa noite. Você que nos acompanhou também queremos agradecer. Ficar aqui os números para o atendimento, 15015 e o 15020, para você poder então pedir ajuda ao Programa Nacional de Saúde Mental e pode se dirigir também a uma das unidades sanitárias municipais que temos aqui por Luanda e noutras partes de Angola, que lá vai encontrar também, nos hospitais municipais, vai encontrar ajuda e, se for necessário, se entender que prefere o privado, também pode recorrer hoje a muitas clínicas de psicólogos e psiquiatras que poderão ajudá-lo a detectar o seu problema de saúde mental e não só. Você pode rever este debate nas nossas plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube. Rede Girassol poderá encontrar este debate, esta conversa que tivemos aqui nesta 1h30 de programa. E nós voltamos na próxima segunda-feira com outro assunto. Poderemos estar a falar sobre turismo, já que estaremos a viver a semana de reflexão também sobre o turismo. Então nós estaremos aqui a falar sobre um outro assunto, provavelmente o assunto ligado ao setor turístico e aquilo que é o fomento que precisamos fazer do turismo em Angola. Boa noite, fique bem, já voltamos em próximas oportunidades.